privilégio nosso estarmos aqui mais uma vez, mais um domingo, na casa do Senhor, no dia do Senhor, para bendizer o seu santo nome e para também sermos edificados pela exposição da sua palavra. Convido os irmãos, então, nessa manhã, para que abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Eu iria, irmãos, expor o texto do versículo 1 ao 8, mas como esse vai ser o primeiro sermão de uma série que eu desejo pregar nesta carta, e nós vamos ter que fazer uma introdução em contexto, nós vamos ficar apenas nos versículos 1 e 2, visto que agora pela manhã nós temos um tempo mais, um tempo mais reduzido por conta da nossa programação de escola dominical. Então nós vamos ler Colossenses capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, nós te bendizemos já com os nossos louvores, nós nos alegramos em estar na Tua presença com as nossas orações, e agora, Senhor, diante da Tua santa palavra, nós te pedimos que tenha misericórdia de nós, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa agir em nosso meio, para que a Tua palavra, ela seja a palavra viva do Deus vivo e habite em nossos corações, para que sejamos edificados por essa exposição, Senhor. Assim nós te oramos, no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, diante desse texto, e é um texto que trata também acerca da relevância da identidade em Cristo, eu me fazia algumas perguntas e quero compartilhar com vocês. A pergunta que eu me fazia era que muitas vezes nós somos demandados na nossa vida, no cotidiano, e somos perguntados quem nós somos. Às vezes você chega num hotel, chega em algum lugar e as pessoas perguntam quem é você, e aí nós damos alguma resposta. E a minha questão foi, quando me perguntam quem é você, quantas vezes eu respondi: eu sou Tiago Melo, filho do Deus vivo? Eu posso dizer aos irmãos que eu não me lembro de ter respondido dessa forma. Eu sempre respondo dizendo que eu sou da empresa tal, ou que eu sou até da igreja tal, ou que eu sou da cidade tal, mas nunca me identifico pela minha filiação eterna. E óbvio, a gente sabe que na nossa vida cotidiana poderia ficar estranho se toda vez você dissesse isso. Mas a pergunta, ela me fez refletir mais um pouco. A despeito de eu responder que eu sou o Tiago da empresa tal, ou do lugar tal, quantas vezes, quando eu fui perguntado, eu mesmo expressando dessa forma, eu pensei, e eu me lembrei que eu sou Tiago, filho do Deus vivo. E essa é uma pergunta que ela é muito mais do que questionamento sobre a nossa resposta, mas é questionamento sobre a nossa identidade. Como nós, no dia a dia, nos vemos ou nos lembramos da nossa identidade de filhos do Deus vivo. Essa é uma pergunta que deve ecoar como reflexão em nossos corações e que, com a exposição desse texto, a gente pretende fortalecer essa nossa identidade. Meus irmãos, a cidade de Colossos, onde ficava a igreja, a qual Paulo endereça a sua carta, ela era uma cidade da região da Frígia. Para localizar os irmãos, ela não era uma cidade litorânea, era uma cidade mais interiorana. Ficava a 160 quilômetros aproximadamente de Éfeso, uma importante cidade daquela época.
onde Paulo havia ministrado 3 anos na igreja de Éfeso, e ficava próximo também de outras 2 cidades ali, importantes, sendo uma delas Laodiceia. Por ter essa proximidade ali de Éfeso, muito provavelmente ela foi plantada por um discípulo de Paulo, de nome Epáfras, que, convertido ali no ministério de Paulo em Éfeso, voltando à sua cidade de Colossos, plantou aquela igreja. Aqueles irmãos, antes de serem impactados pela mensagem do Evangelho ali em Colossos, eles viviam de maneira normal, ou seja, viviam de acordo com a cultura daquele tempo, com a cultura da sua cidade, uma cultura ímpia, uma cultura idólatra e uma cultura depravada. A carta, meus irmãos, aos Colossenses, ela foi escrita, como nós vimos, pelo apóstolo Paulo, e ela é uma das 4 cartas da prisão do apóstolo Paulo. Juntamente com ela, nós temos Filipenses, Efésios e Filemon. Paulo escreve essa carta da sua primeira prisão em Roma, quando estava preso numa casa. Ele tinha prisão domiciliar e tinha certa liberdade ali de anunciar o Evangelho. E ali no anos 60 a 62, enquanto Paulo esteve em Roma, ele escreve esta epístola. Nesta época, Paulo já havia exercido seu ministério por mais de 15 anos na região da Ásia Ocidental. Era um experiente missionário e havia sido preso justamente por pregar o Evangelho. Lembremos-nos nós, ele foi preso, ele foi detido em Jerusalém, foi transportado para Cesareia, onde passou 2 anos, e ali, apelando para César, ele foi enviado para Roma. Paulo tinha o desejo de estar em Roma e ele tinha externado esse desejo anteriormente, mas ele chega em Roma não como ele queria, como um homem livre, mas chega como um preso. Mas mesmo assim Deus usa o apóstolo Paulo para fazer a sua obra. E essas cartas que foram escritas na prisão, elas são providência de Deus, porque Paulo estava preso, pôde escrever essas epístolas. Meus irmãos, Epáfras, como eu havia dito, ele era o fundador da igreja de Colossos e também o seu pastor. Paulo o chama nessa epístola de conservo em Cristo, no sentido de que, além de discípulo de Paulo, Epáfras, ele também era um ministro, como Paulo vai o classificar aqui, um ministro do Evangelho. Paulo o coloca, quando lhe chama de conservo ou servo comigo, ele o coloca em situação de igualdade no ministério. Não que Epáfras fosse um apóstolo, mas Paulo, se vendo como um pastor, ele também se sente colega de ministério de Epáfras. Paulo, com isso, também queria honrar o seu colega, repassando para ele um pouco da sua grande autoridade que já lhe fazia jus. Paulo, no decorrer da carta, ele vai elogiar Epáfras e vai reconhecer a importância do seu ministério. Epáfras, então, meus irmãos, sendo pastor de Colossos, e agora vamos contextualizar o motivo do envio da carta, ele havia ido até Roma, onde Paulo estava preso. E ele, estando ali em Roma, ele conversa com Paulo e leva algumas demandas da igreja para se consultar com o seu mestre, com aquele que havia o discipulado. Epáfras tinha 2 notícias para dar para Paulo. A primeira delas é de que a igreja estava indo bem, que a igreja de Colossos prosperava, que a igreja demonstrava as marcas de uma fé robusta. Mas, ao mesmo tempo que ele tinha essas boas notícias para entregar para o apóstolo Paulo, ele também relata a Paulo uma grande preocupação. E talvez essa tenha sido a grande ocasião pela qual Epáfras foi buscar o socorro de Paulo. Epáfras, então, passa a decorrer e explicar a Paulo uma terrível heresia que se aproximava da igreja naqueles dias, na igreja de Colossos. Era uma heresia poderosa e destrutiva.
essa heresia era tão peculiar, meus irmãos, que ela ficou conhecida como a heresia de Colossos. Nós temos, obviamente, outras cartas do apóstolo Paulo para outros lugares e de outros apóstolos combatendo algumas heresias, mas eram heresias mais amplas, que abraçavam ou estavam presentes em mais lugares. Mas essa aqui especificamente era uma heresia da cidade de Colossos, porque ela misturava muitos outros aspectos, elementos de outras heresias e se fundiram ali, então construindo essa heresia chamada heresia de Colossos. O primeiro elemento que se tinha nessa heresia de Colossos, e Epáfras dizia isso a Paulo, relatava isso a Paulo, era um aspecto daquilo que viria a ser o gnosticismo a partir do segundo século, ou podemos chamar no primeiro século de protognosticismo. Essa ideologia, ela bebia ali da ideia neoplatônica de um mundo dualista, onde existia a matéria má e o espírito bom. Platão, ele desenvolveu a ideia de que tudo do mundo das ideias, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós idealizamos é bom, é puro, é perfeito, mas aquilo que nós transportamos para o mundo material, ele se torna maculado. É como, por exemplo, se você dissesse que você pensou num jarro, e quando você pensa nele de forma perfeita, pura, e quando você o transforma no físico, ele vem para o mundo físico maculado, e ele é essencialmente mau. Na ideia dos neoplatonistas, o mundo físico ele era essencialmente mau, e o mundo das ideias, ou o mundo espiritual, era essencialmente bom. E isso causava um grande problema, porque eles, pensando dessa forma, negavam que Cristo havia encarnado. Se a matéria é má e Cristo é completamente bom, como poderia Cristo ter encarnado? Pensavam eles. E difundiam essa ideia. Negavam a natureza humana de Cristo. E quando se faz isso, meus queridos, nós acabamos com o ministério do Senhor. Porque Cristo só pode nos representar por dois motivos. E os dois motivos juntos. O primeiro, porque Ele é Deus, e sendo Deus, Ele pode suportar o peso de todos os pecados de todos os seres humanos e carregar sobre si, porque Ele é santo. E o segundo motivo é porque Ele nos representa, Ele representa a raça humana, porque Ele é humano. A partir do momento que Ele não é mais humano, Ele não tem o direito de representar a raça humana. Lembre-se quando Paulo escreve sobre isso, ele diz que por um homem entrou o pecado no mundo. E por um outro homem, o segundo Adão, Deus redimiu os homens. Então, meus queridos, a heresia de Colossos, ela já contava com essa heresia que não era somente de Colossos, mas que estava presente também lá em Colossos. Mas eles também tinham e defendiam, esses que abraçavam esse pensamento, defendiam também as práticas ou a continuidade das práticas judaicas, como as guardas dos dias, festas e alimentos. Paulo trata disso no capítulo 2, versículo 16 e 17. A manutenção da circuncisão, Paulo trata disso no capítulo 2, versículo 11. Práticas, meus queridos, que levavam a uma religião ascética, ou seja, uma religião onde você precisa fazer coisas para ser salvo. Asceticismo é isso, quando você precisa de passos para poder chegar a algum lugar. O escritor Grant Osborne, no seu comentário expositivo do Novo Testamento acerca desse assunto, ele vai dizer o seguinte: observa-se com frequência que o culto se centrava em visões. Paulo é contrário a essa posição, capítulo 2, 18. E a adoração de anjos. Seus adeptos consideravam os anjos mediadores da lei do Sinai.
além da heresia, contar com elementos do protognosticismo, elementos do judaísmo, do legalismo judaico, e eles também contavam com elementos da filosofia mística, ou da necessidade do místico dentro do culto, como anjos e visões. Na verdade, eles criam que entre nós e Deus havia um espaço preenchido por seres celestiais e que Cristo era tão somente um desses seres divino, mas criado por Deus, e que nós, para chegarmos a Deus, precisávamos exercer algumas atividades, cumprir algumas agendas para podermos crescer em gnoses, em conhecimento, intelecto e chegarmos até a presença de Deus. É diante desse contexto e recebendo essas informações de Epáfras que o apóstolo Paulo escreve esta carta com o objetivo de encorajar aqueles irmãos de Colossos a se manterem firmes na fiel doutrina que lhes foi ensinada, a negar qualquer ensino ou vã filosofia que se contrariasse com a palavra de Deus. Diante do desafio, Paulo escreve uma carta, meus irmãos, e produz uma das mais belas cristologias que nós temos na palavra de Deus, defendendo a salvação suficiente em Cristo e combatendo a famosa e poderosa heresia de Colossos. Percebam que diante de um grave problema que queria assolar aquela igreja, Deus, ele levanta o apóstolo Paulo, que estava preso. Que estava... Pessoal do som, tirar o som aqui, ó, tá passando na televisão. Mas quebrar paradigmas. Ampliar é o inimigo que está querendo nos atingir. Então, meus irmãos, diante desse contexto, Deus capacita o apóstolo Paulo e ele escreve para aquela igreja uma das mais belas cristologias que nós temos, e Deus, na sua providência, preserva esse texto e guarda-o canonizado para que ele pudesse chegar até nós. Entrando agora no texto, meus irmãos, sabendo desse contexto, do que Paulo combatia, qual era o objetivo dessa carta, nós vamos ver o versículo 1 e 2, como nós lemos, que é uma introdução, uma saudação do apóstolo Paulo àqueles irmãos, e era uma prática das cartas helenísticas. As cartas helenísticas, elas não diferem de modo, ou pelo menos as cartas que nós temos na Bíblia não diferem do modo de escrita das demais cartas daquela época. Paulo, ele inicia, como de praxe, e faz uma apresentação dele e externa quem são os destinatários e termina com uma bênção. Porém, nós temos nesses dois versículos, nessa pequena passagem, nós temos elementos importantes contidos aqui e nós queremos trazer nesta manhã à guisa de introdução à epístola dos Colossenses. Versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Nós temos aqui, meus queridos, o primeiro elemento importante que nós queremos trazer: uma apresentação humilde, mas com autoridade do apóstolo Paulo. Como nós falamos antes, Epáfras havia fundado a igreja de Colossos. Paulo não havia fundado aquela igreja e nós não temos registro de que Paulo tenha passado por aquela igreja. Ou seja, nós entendemos de que Paulo não conhecia de fato, presencialmente, a igreja de Colossos. E carecia de fato que ele pudesse então se apresentar, apesar de que o apóstolo Paulo já era falado entre as igrejas,
igrejas, era conhecido entre as igrejas. Muito provavelmente os irmãos da igreja de Colossos ouviram falar de Paulo a partir de Epáfras e de outros irmãos de Éfeso, mas era necessário que o apóstolo Paulo se apresentasse e com todo cuidado, com toda intencionalidade, ele vai fazer a sua apresentação de maneira humilde, mas mostrando a autoridade que lhe foi otorgada. Perceba que Paulo se coloca como um servo inicialmente, alguém enviado por Cristo pela vontade de Deus. Veja o texto: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, ou seja, enviado de Cristo pela vontade de Deus. Quando alguém diz que é um enviado, meus queridos, ele está dizendo que a autoridade do que ele vai falar não reside nele, mas é de quem o enviou. O apóstolo Paulo, ao se apresentar àquela igreja, ele diz: olha, eu sou Paulo, um enviado do Senhor Jesus Cristo. E quando Paulo faz isso, ele demonstra a humildade que ele tinha. Ele não disse: olha, eu sou o poderoso Paulo, olha, eu sou o venerável apóstolo Paulo, e com toda a autoridade eu falo aos irmãos. Ele não faz isso. Ele reputa a Cristo a autoridade, e por isso mesmo ele se humilha como um servo, como enviado, aquele que simplesmente carrega e leva a mensagem. Assim deve ser com os pregadores também. Nós que temos a oportunidade dada por Deus de expor as verdades eternas, nós temos que ter essa consciência. A mensagem, ela é sempre superior ao mensageiro, quer ele quem seja. Quer ele seja muito conhecido ou pouco conhecido, quer ele seja um pregador internacional, ele é um vaso escolhido por Deus e ele é um mensageiro do Senhor. A mensagem, ela é do Rei dos Reis. E Paulo se coloca nessa posição de servo, de um mensageiro, alguém com menos importância, mas que carrega a mensagem e uma missão dada por aquele que deve ser o protagonista, o Senhor Jesus. Do mesmo modo, ele vai dizer que, além de enviado por Cristo, além de representante de Cristo, ele o é pela vontade de Deus. Isso expressa que ele não deu a si próprio o privilégio de ser enviado. Também não é pela vontade dos homens, mas está cativo à vontade de Deus. Quando ele diz isso, ele diz: olha, eu sou enviado de Jesus e eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai, a vontade de Deus. Paulo, ele se coloca como alguém cativo a Cristo e a Deus. Ele se coloca como um servo que deveria tão somente entregar com fidelidade a mensagem e cumprir com fidelidade a missão que lhe foi entregue. Mas nessa fala de Paulo, nós vemos a humildade do apóstolo, mas a autoridade daquele que o comissionou. Ao mesmo tempo que ele demonstra a humildade e consciência necessária que todos nós devemos ter, todos nós cristãos devemos ter, até porque todos nós somos chamados à nossa vocação, cada um na sua vocação, e todos nós devemos ter esse senso de humildade e de consciência de que nós somos vaso na mão do Senhor, que o mérito é dele, o protagonismo é dele. Mas além disso, ele também demonstra a autoridade que lhe foi atribuída, porque não foi ele quem atribuiu a ele mesmo. É diferente de alguém dizer: olha, a partir de hoje eu acho que eu sou apóstolo. E vocês sabem que existe isso nos nossos dias. Eu acho que eu sou apóstolo. Outra coisa bem diferente é a palavra de Deus, inerrante e infalível, dizer que Paulo foi chamado para o apostolado. Ele se encontrou com o próprio Jesus Cristo. Jesus o comissionou, o chamou e o enviou para essa missão de ser o pregador entre os gentios. Essa autoridade não era dele, mas era do Senhor Jesus Cristo. Ele era um emissário do Rei dos Reis, aquele que antes de subir aos céus disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra.
e também foi escolhido pela vontade de Deus, aquele que é o Senhor, Criador e mantenedor de todas as coisas. Então, quando Paulo diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, ele disse, olha, eu sou Paulo, o servo, mas por trás de mim existe o poder da Trindade que me comissionou para tal missão de levar o Evangelho de Cristo. Novamente, o autor e teólogo Grant Osborne é assertivo quando trata do ofício do apostolado do apóstolo Paulo. Ele vai dizer o seguinte: ao usar o termo apóstolo, Paulo revela o desejo de que os colossenses reconhecessem sua autoridade especial, igual à dos 12, pois ele se opõe aos falsos mestres e estabelece a verdadeira doutrina que deve guiar a igreja. Tendo Cristo como remetente e a vontade de Deus como base para o seu ofício, Paulo declara na prática que a Trindade está por trás de sua autoridade. Meus irmãos, e perceba como isso era importante naquele contexto. Como era importante que Paulo se apresentasse, que aqueles irmãos entendessem a autoridade que estava por trás do apóstolo. Ali em Colossos, meus queridos, muito mais do que a disseminação de uma heresia, estava existindo uma guerra espiritual pela possessão da igreja. O inimigo de nossas almas, ele plantou ali uma séria heresia que, adentrando a igreja, poderia destruí-la. Para os irmãos terem uma ideia, parte dessa heresia colossenses, que vinculava ao proto-gnosticismo e se transformou no gnosticismo no primeiro século, ela quase destrói a igreja. O gnosticismo talvez tenha sido a pior e mais nefasta heresia que causou prejuízos à igreja. Então não era uma discussão teológica, era uma guerra espiritual e uma guerra de autoridade, porque existiam mestres lá em Colossos, mestres gnósticos, que se diziam recebedores ou receptários das revelações divinas à parte da Escritura, e que pregavam e ensinavam aqueles irmãos. Paulo estava a quilômetros e quilômetros de distância. Então, para valer-se da autoridade, era necessário que Paulo dissesse quem era o seu Senhor e quem lhe enviou. Era importante que aqueles irmãos olhassem para Paulo e dissessem: esse aqui foi enviado pelo próprio Deus, esses não. Paulo queria deixar claro que eles sim tinham uma autoridade especial dada pelo próprio Deus, e aqueles irmãos não deveriam ser considerados, aqueles irmãos não, aqueles infiéis heréticos não deviam ser considerados nas suas demandas heréticas. O apóstolo Paulo faz isso, meus irmãos, com toda humildade, mas com poder. O poder que todo aquele que foi comissionado pelo Senhor deve apresentar. Não o seu poder, mas o poder que vem do trono do Rei dos Reis. Segundo elemento que nós vemos aqui, após a apresentação com a autoridade do apóstolo Paulo, ele faz um reconhecimento da importância de Timóteo. Veja aí, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Apesar da carta ter sido escrita pelo apóstolo Paulo, ele inclui Timóteo ali na saudação inicial. Timóteo, nós sabemos, era um discípulo amado, muito amado do apóstolo Paulo, a ponto de ser chamado de filho do apóstolo Paulo. E ele estava ali em Roma com Paulo nessa ocasião. E talvez ele tenha participado da reunião com Epáfras, tenha ouvido o que Epáfras falou, tenha até dado alguma sugestão ou opinião. Nós não sabemos se isso aconteceu. O que nós sabemos e percebemos é a gentileza do caráter do apóstolo Paulo em citá-lo, porque estava próximo dele e provavelmente estava sendo útil ao apóstolo Paulo. Paulo, mais do que ninguém, meus irmãos, ele sabia a importância dos irmãos como sustentáculo do seu ministério. Paulo, ele sabia que o ministério não se faz sem ajuda.
Ele também sabia que o ministério não se constrói sozinho, não se sustenta na individualidade do seu líder, mas na pluralidade das vocações, no socorro dos irmãos, no encorajamento das palavras daqueles que são pastoreados. Paulo reconhecia a importância da pluralidade e multiplicidade dos dons na igreja. Paulo, ele era alguém que valorizava o trabalho dos irmãos. Mais uma vez, e demonstrando a sua humildade de ser servo, ele reconhece Timóteo e cita Timóteo na carta como alguém que saudava também aquela igreja. E nós vamos ver mais à frente como que Paulo valorizava isso. Terceiro elemento que nós percebemos aqui também nessa introdução, uma classificação poderosa sobre os destinatários. Paulo se apresentou e classificou-se, um servo, humilde servo, mas com a autoridade de Cristo, da Trindade sobre ele. Agora Paulo vai fazer uma apresentação ou uma classificação dos seus destinatários, aqueles irmãos a quem ele escrevia. Ele vai seguir então aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Paulo, como eu falei inicialmente, meus irmãos, ele não só havia recebido o relato do perigo da heresia de Colossos, e muito provavelmente alguns irmãos da igreja já simpatizavam com esse tipo de pensamento. Porque isso incomodou tanto Epáfras que ele andou quilômetros de distância e não tinha avião, não tinha carro confortável para viajar. Eram dias e semanas para se chegar em determinado lugar, sair de Éfeso a Roma, de Colossos a Roma. Isso incomodou tanto Epáfras que ele foi até o apóstolo Paulo. Então era uma situação perigosa, eminentemente destruidora. Mas Epáfras, a despeito de levar essa informação perigosa a Paulo, como eu falei, ele também trata acerca da igreja, de como a igreja crescia. Ele dá notícias a Paulo de como a igreja vivia em fé, em amor e esperança. A tríade muito usada pelo apóstolo Paulo. Ele vai trazer para o apóstolo Paulo notícias que alegram o seu coração, da fidelidade daquela igreja, do seu crescimento. Por isso mesmo, Paulo, ao ouvir tudo isso e se apresentar, Paulo vai dizer que aqueles irmãos, ele vai classificá-los inicialmente como santos. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Eu concordo, meus irmãos, com o escritor Thomas Cartwright, no seu comentário extraído do livro Comentário Bíblico da Reforma, quando ele diz: eles eram chamados de santos por duas causas. Uma fora de si mesmos, em Cristo, e outra realizada no interior deles, pelo Espírito de Cristo, Espírito da santificação. O que ele está dizendo aqui, meus irmãos, o que o escritor comenta aqui, é que quando Paulo diz que aqueles irmãos são santos, nós podemos entender que eles são santos por dois motivos, ou duas razões, ou duas causas. Escreve o Thomas Cartwright. A primeira ele chama de a causa fora de si mesmos em Cristo. E essa causa é a justificação em Cristo. Nós fomos santificados fora de nós mesmos, porque a nossa santificação não é nossa. Ela nos foi outorgada pela justificação de Cristo. Cristo, sendo santo, perfeito, morrendo na cruz do Calvário, levando sobre si os nossos pecados, ele outorga a nós a sua justificação. E por isso nós somos separados, feitos santos para o Senhor. Então, o fato de nós, Igreja de Cristo, cada um de nós, sermos santos, é porque Cristo nos outorgou esse privilégio de sermos separados do mundo. É como Paulo vai escrever mais à frente aqui em Colossenses: nós fomos tirados dos reinos das trevas e conduzidos para o reino do Filho do amor de Deus.
pelos méritos de Cristo. Nós fomos separados daqueles que caminham para a condenação eterna. Nós fomos expurgados ou tirados de fato por Deus e levados carinhosamente, amorosamente pelos méritos de Cristo para o reino de luz do Filho do seu amor. Então aqueles irmãos, eles eram santos por esse motivo, porque eram separados do mundo. Eles eram comprados pelo Senhor. Ser separado, meus irmãos, significam que eles foram, de fato, retirados de uma condição e separados como ovelhas são separadas no aprisco, como nós fomos separados também desse mundo tenebroso. Significava que eles também não eram mais escravos do pecado. Eles eram livres porque foram regenerados pelo sangue do Cordeiro. A segunda causa, meus irmãos, deles serem santos, diz o autor Thomas, ele vai dizer que é realizada dentro deles, no sentido de que agora eles são a habitação do Espírito Santo. Perceba, meus irmãos, que a santificação, ela tem de fato, ou tornar-se santo, ela tem de fato esses dois aspectos. Nós temos o aspecto do decreto de Deus. Quando alguém é alcançado pela palavra do Senhor, o Espírito Santo transforma o seu coração, ele se arrepende dos seus pecados, ele se volta para o Senhor, a fé é infundida no seu coração e ele é justificado pelo sangue de Cristo. É nesse momento da justificação que a mácula é retirada dele, que ele se coloca diante do Senhor, limpo, com vestes brancas, lavadas pelo sangue do Cordeiro, é que ele é declarado santo e separado. Então perceba, nós somos santos por um decreto do Senhor. Ele nos amou, Ele nos predestinou e pelos méritos de Cristo Ele nos declarou santos, separados, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas nós somos santos também por um outro aspecto. Nós somos santos porque em nós reside o Espírito Santo e Ele move os nossos corações no intuito de sermos fiéis ao Senhor, de sermos obedientes ao Senhor. O Espírito Santo, ele nos conduz numa jornada onde nós saímos de um ponto e chegamos no outro, mais parecidos com Cristo. Esse é o processo de santificação e que nós temos que ter consciência disso. Nós devemos buscar parecermos mais com Cristo. Aqueles irmãos eram santos e veja como o apóstolo Paulo começa já chamando ele de santos. E meus irmãos, a psicologia já fala, já explica que você classificar alguém de alguma coisa tem um grande poder. Eu sempre conto essa história, eu lembro, eu fui oficial do Exército e com 19 anos eu me apresentei no batalhão que eu ia servir como aspirante oficial. Eu tinha feito o meu estágio lá, eu tinha sido o primeiro da minha turma e o comandante queria que eu voltasse para lá. E eu voltei para lá, 7º Batalhão de Engenharia de Combate em Natal. E eu, 19 anos, tinha sido um adolescente normal ali, então não tinha tido muito grandes responsabilidades, mas tinha já feito o curso de formação e tinha chegado ali naquele batalhão. O comandante me chamou na minha primeira reunião e disse assim para mim: Melo, que era meu nome de guerra, você vai ficar com o pelotão técnico do batalhão. E eu não entendi, eu queria voltar para ir para a operação, né? Ficar na parte operacional. Eu não entendi, ele disse, porque você é muito organizado. Eu pensei, ele só pode ser doido. Ele tem algum problema dizer que eu sou organizado, porque eu não era. Ele disse, porque você é muito organizado. E lá, o pelotão tem equipamentos, tem tudo, tem que ter um cronograma de manutenção. Eu quero que você, pelo menos, organize o pelotão. A psicologia explica isso, né? Os psicólogos sabem disso. Quando você cria uma expectativa na pessoa, ela tende a tentar corresponder a essa expectativa. E eu tentei muito e, graças a Deus, me tornei alguém um pouco organizado.
por conta desse episódio. Então, quando Paulo diz aqueles irmãos santos, Paulo está jogando sobre eles a expectativa que de fato teria que estar sobre eles, a de serem separados, não estarem imiscuídos com heresias, não estarem metidos com a cultura desse mundo, mas a consciência de que são povo de Deus e que devem caminhar em conformidade com a pessoa de Cristo. Trazendo isso e transformando numa frase simples, Paulo, ele conclama aqueles irmãos e chama-os de santos para que eles entendam a identidade de povo separado e a missão de glorificarem o nome do Senhor em suas vidas. Em seguida, Paulo chama aqueles irmãos de fiéis irmãos em Cristo. Santos e fiéis irmãos em Cristo. Aqueles irmãos, diz Paulo, a despeito dos problemas e heresias que tentavam entrar nas igrejas, eram irmãos em Cristo. Eles eram separados para serem santos, como nós já falamos, e faziam isso sendo fiéis. E ser fiel, meus irmãos, é não trair. Ser fiel, meus irmãos, é obedecer o que Deus requer de nós, depois de ter nos dado a salvação em Cristo, nos coroado como filhos do Rei dos Reis e ter providenciado para nós um lugar à mesa. O que Ele requer de nós? Fidelidade, obediência, é o que Ele requer de cada um de nós. Aqueles irmãos eram fiéis, mesmo diante de uma forte heresia. Paulo vai dizer que aqueles irmãos se mantinham fiéis na sua maioria. A igreja estava sendo fiel à palavra do Senhor. Eles criam de fato na suficiência de Cristo, não em heresias vãs. O que nos chama a atenção aqui, quando olhamos para todo esse contexto, meus irmãos, é de que mesmo estando Paulo e Epáfras preocupados com a heresia de Colossos, e muito preocupados, eles olhavam para aquela igreja e viam uma realidade sólida de fidelidade daqueles irmãos. Paulo não escrevia para irmãos que estavam perdidos. Não é que Epáfras chegou lá e disse: Paulo, a heresia já tomou conta da igreja. Mas Epáfras deve ter dito: Paulo, uma forte heresia se aproxima, está sendo falada e está sendo propagada. Alguns irmãos estão me questionando, mas a igreja se mantém fiel, Paulo. A igreja se mantém fiel ao Senhor Jesus Cristo. E Paulo chama aqueles irmãos de fiéis. Ele escrevia não a uma igreja caída, mas a uma igreja de pé, uma igreja fiel, que estava passando por uma tentativa do maligno de feri-la de morte com aquela heresia que negava a suficiência de Cristo. E aqui também é interessante perceber como Paulo, ele, quando chama esses irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, ele externa aqui a nossa dupla nacionalidade. Aqueles irmãos, Paulo vai dizer: vocês são fiéis, irmãos em Cristo, ou seja, depositados em Cristo, como nós o somos, nós somos irmãos em Cristo. Mas ele vai dizer: irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. São duas nacionalidades. E quando Paulo, e nada aqui deixa de ser intencional na escrita do apóstolo Paulo. Quando ele diz que eles são santos, ele diz que eles são separados. E agora ele diz: vocês são fiéis em Cristo, mesmo estando em Colossos. Mesmo que vocês ainda estejam nesse tempo, residindo nesse corpo, nesse tabernáculo, vocês têm que se lembrar que vocês são quem vocês são em Cristo. Vocês são fiéis porque vocês são depositados em Cristo, são cidadãos dos céus. Esse é um santo dilema que eu e você vivemos. O crente, ele já é cidadão do céu. A nossa confissão, ou o nosso catecismo, na verdade maior, ele pergunta em que tempo nós seremos glorificados. Ele vai dizer em 3 momentos. Nós já gozamos da glorificação nesse tempo, porque nós temos benefícios da glorificação, qual seja a presença do Senhor todos os dias conosco. Nós seremos glorificados quando morrermos e encontrarmos com o Senhor.
e seremos plenamente glorificados na volta de Cristo, quando o nosso corpo se unir ao Espírito e nós habitarmos na Jerusalém Celestial para todo sempre. Mas nós já, nesse tempo, meus irmãos, nós já somos cidadãos dos céus, pois nós fomos separados para isso, nós já gozamos dos benefícios da nacionalidade celestial, mas ainda estamos na condição de cidadão da nossa pátria terrena, ou seja, já e ainda não. É aquele dilema: você é salvo, já sou salvo, e ainda não. Você é cidadão do céu, já e ainda não. Mas nós temos que ter essa consciência, e Paulo traz essa consciência àqueles irmãos. O resultado disso é que nós devemos viver aqui, como se já estivéssemos nos céus. Viver para Cristo, mesmo estando no mundo de aflição. O último elemento aqui, meus irmãos, uma bênção dupla. Paulo termina dizendo: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Após ter se apresentado com humildade e autoridade, após ter classificado aqueles irmãos como santos e fiéis em Cristo, cidadãos dos céus, Paulo ele termina com uma bênção dupla. Comentarista e escritor inglês John Davenant, que foi também delegado no Sínodo de Dort, ele comenta da seguinte forma, ele vai dizer: e essas duas bênçãos são assim unidas pela melhor razão possível, pois a graça é o bem introdutório, a graça é o bem que nos introduz, e a paz é o bem final. Aquele, portanto, que deseja essas duas bênçãos a alguém, inclui também todos os benefícios intermediários. Então, quando algum irmão disser para você graça e paz, ele está lhe desejando todos os bênçãos intermediários, desde a graça até a perfeita paz. Perceba a importância e relevância que Paulo concede à identidade dos santos, meus irmãos. Nesse texto, como ele se preocupa com as identidades, a dele como ministro, como enviado, a dos irmãos como separados, servos, dedicados a honrar e glorificar o nome do Senhor. E no final, ele deseja para eles todas as bênçãos, do início ao fim da nossa caminhada. 3 aplicações, eu vou tentar ser rápido, porque eu já estourei meu tempo. Primeira, tenhamos claro que Deus não vocacionou apenas pastores e mestres para o serviço da igreja. Paulo escreve para a igreja porque Paulo queria que aqueles irmãos naquela igreja, exercendo a vocação para a qual foram chamados, combatessem o bom combate, fizessem aquilo que ele escreve em 1 Timóteo, fossem baluartes e colunas da verdade. Paulo, ele era alguém que, como nós falamos, valorizava as vocações da igreja. Pegue Romanos capítulo 16 e você vai ver Paulo falando de várias pessoas ali, agradecendo a várias pessoas, apoiadores. Paulo agradece a Priscila e Áquila, Paulo agradece a tantas pessoas, a fundadores de igrejas, a pessoas que o ajudaram financeiramente, pessoas que oraram por ele. A igreja não foi feita tão somente do ministério de pastores e mestres. A igreja ela é construída do ministério de todos nós, da vocação de todos nós, da vocação dos músicos que nos levam aos louvores, da vocação dos diáconos que são dedicados à misericórdia, ao socorro da igreja, da vocação daqueles que ajudam financeiramente, daqueles que oram, daqueles que se envolvem no ministério de transmissão, no ministério da misericórdia também, no ministério do ensino, das nossas crianças, adolescentes, adultos. São tantas oportunidades que Deus tem nos dado, meus queridos. Diante disso, eu queria conclamar aos irmãos que tenha muito claro na sua mente que Deus te chamou para contribuir com a igreja. Essa ideia que nós temos de que nós devemos ser crentes tão somente para sentar num banco, ela é equivocada. Em Efésios, Paulo vai dizer isso.
ele vai dizer que a igreja, por toda a sua junta, com a contribuição de todos, cresce em amor. Paulo valorizava o ministério de todos os santos. Segunda aplicação: vivamos vigilantes contra as heresias e armadilhas do inimigo das nossas almas. Os pastores Derek Prime e Alistair Begg, no seu livro Ser Pastor, eles vão relatar e advertir que aqueles que ocupam cargo de liderança precisam manter uma vida vigilante de oração, pois certamente serão alvos das tentações do inimigo. Ele vai dizer que o inimigo se levanta contra a igreja e contra todo aquele que trabalha na igreja. E ele faz isso através de ideias maliciosas, de heresias, de sugestionamentos para o pecado. Nós precisamos nos defender dessas coisas. E como nós fazemos isso, meus irmãos? De duas maneiras: através de uma vida de oração e uma vida dedicada à palavra de Deus. E essas coisas se retroalimentam. Quem ora e busca o Senhor tem o desejo de ouvir sua palavra. Quem lê a palavra do Senhor e ouve as suas palavras tem desejo de orar e falar com o Senhor. Então, são os dois elementos, os dois meios de graça que Deus nos dá para nos protegermos da cultura do nosso mundo, como Paulo diz lá em Romanos, que nós não devemos nos conformar com este século, mas transformar-nos pela renovação da nossa mente. E como fazemos isso? Oração e palavra. Precisamos ter uma vida devocional para nos proteger das heresias e ideologias do nosso tempo. E não se enganem. O pastor John MacArthur, no seu livro Guerra pela Verdade, ele vai dizer que o pós-modernismo talvez seja a pior de todas as heresias que a igreja já enfrentou. Estejamos alertas. Terceiro, oremos por aqueles que Deus constituiu pastores sobre o rebanho. Percebam uma coisa interessante aqui. Quando a igreja de Colossos estava sendo atacada por uma heresia, ela precisou de ajuda. Quem se levantou para ajudá-la? Epáfras, o pastor daquela igreja. E Epáfras tentou resolver o problema. E não conseguindo, ele buscou um outro pastor para resolver o problema, o apóstolo Paulo. Quando a igreja precisou de reforma, no século XVI, Deus levantou homens fiéis, pastores, para conduzir a igreja. Quando a igreja é atacada, meus irmãos, Deus levanta pastores, homens fiéis, comissionados para isso, que sofrem como o apóstolo Paulo sofreu. E nós sabemos os sofrimentos do apóstolo Paulo. A palavra de Deus diz que ele carregava sobre si as marcas de Cristo. E essas marcas eram marcas de apedrejamento, de chicoteamento, de surras que levou. A ponto do apóstolo Paulo, dizem alguns comentaristas, chegam a essa conclusão, ele andava curvado, porque os músculos das costas deles eram dilacerados pelas chicoteadas que ele já levou. Esses homens, eles são atacados pelo inimigo. Os pastores, eles são o alvo preferido do inimigo, porque quando ele ataca o pastor e ele derruba um pastor, toda uma igreja sofre e cai junto. A história já mostra isso. Quando o líder cai, o rebanho fica desorientado. Que nós possamos então orar por esses homens que Deus tem levantado no nosso meio. Eles foram comissionados por Deus para o nosso benefício. Eles foram chamados para nos servir. Olha o que Paulo vai falar em Efésios 4:11. Ele mesmo, Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Os pastores são chamados para edificar o corpo, para que o corpo sirva, exerça sua vocação e a igreja cresça. Concluindo, meus irmãos,
que a nossa identidade agora exposta aqui nesse texto, como santos, fiéis, servos do Senhor, vocacionados para o serviço da sua obra, que ela possa nos fortalecer, que possamos exercer de fato o nosso ministério como enviados do Senhor, como igreja de Cristo. Que Deus nos abençoe nessa jornada dos sermões que vamos trazer aqui, baseados aqui na carta de Paulo aos Colossenses. Que Deus possa então nos abençoar, meus irmãos. Amém.